No início da obra, descobrimos que o Luffy possui um irmão, mais conhecido como Ace Punho de Fogo, um dos integrantes do Piratas Barba Branca. Porém, na Guerra de Marineford, o Ace veio a falecer, mas algo que sempre chamou a atenção dos fãs era a tatuagem do Ace. Para quem não se lembra, a tatuagem dele era o nome dele, mas escrito de uma maneira diferente. Era o A, o S com um corte, o C e o E. Bom, isso sempre nos chamou a atenção, mas não sabíamos o que significava. Até que nos foi revelado que o Luffy e o Ace possuíam um outro irmão adotivo, que até então tinha falecido, e esse irmão era o Sabo. Mas no decorrer da obra descobrimos que, na verdade, o Sabo não havia falecido, mas que ele estava vivo. E não só vivo, como fazia parte dos Evolucionários, um grupo formado pelo pai do próprio Luffy. Mas o mais triste disso é que o Ace ele acabou falecendo achando que o Sabo estava morto, mas na verdade isso foi um triste engano dos irmãos. Mas se você quer saber tudo sobre o Sabo, venha comigo que eu vou te contar agora. Fala galerinha, Saki aqui, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho da história do Sabo. Pra quem não sabe, eu fiz uma enquete aqui no YouTube, no Instagram, e eu perguntei o que vocês preferiam, né? Se vocês queriam, na verdade, ter um vídeo sobre contando, né, a história do Sabo, e vocês me disseram que sim, então eu vou trazer aqui um pouquinho sobre a história do irmão do Luffy. Mas antes de mim estar contando pra vocês, eu peço por gentileza, curtem, comentem, compartilhem o canal. Pra quem não sabe, nós estamos no Twitter, no Instagram, no TikTok, nós estamos em várias redes sociais. Eu vou estar deixando aqui na descrição o link. Então passa lá, me mandem mensagem, conversem comigo, tá bom? Que eu vou estar tentando responder ao máximo cada um de vocês. E vamos começar o vídeo. Pessoal, pra quem não sabe, o Sabo, né, ele é o irmão mais velho e adotivo do Luffy, sendo o único irmão vivo dele, né, já que o Ace acabou morrendo. Mas vamos ali começar pelo passado, porque senão a gente vai ficar muito perdido na história desses irmãos. Bom, quando é mostrada a infância do Luffy, vemos o Sabo aparecer diversas vezes. E para quem não sabe, o Sabo é o filho biológico de dragões celestiais, ou seja, ele vem de uma família rica, diferente do Luffy e do Ace. Sendo filho de Otiluke III e de Dite, os nobres do reino de Goa. Quando criança, o Sabo viu os Zenobits, ele viu de uma maneira que não era correta. Ele não achava que os Zenobits agiam de maneira correta. E vendo toda a injustiça que acontecia, ele decidiu então fugir de casa, onde ele passou a viver com o Luffy, com o Ace e sob a tutela da Dandan, né? E aqueles bandidos ali da montanha. E digamos que a Dandan se tornou a mãe adotiva ali dos meninos. Bom, mas infelizmente, anos depois, o Sabo acabou sendo encontrado e obrigado a retornar para a casa de seus pais, ou seja, ele foi obrigado a voltar a ser um nobre. Mas nesse meio tempo, ele descobriu que os seus pais tinham adotado uma outra criança, o Sterry, que atualmente é o rei do reino de Goa, né? Porém, o Sabo nunca o reconheceu como irmão, diferente do que ele fez com o Luffy e com Ace, que eles fizeram até aquele juramento ali com a bebida, né? Com o sake. Bom, sendo a criança inteligente que ele era e que não aceitava o método de viver dos dragões celestiais, ele então deu um jeito ali de fugir da casa de seus pais novamente. E dessa vez ele estava decidido a ser um pirata, o sonho dos 3 irmãos ali compartilhavam, né, que eles possuíam. Porém, um infeliz acidente ocorreu. No momento em que ele estava saindo com seu pequeno barco para navegar no mar, o navio de um outro dragão celestial, de um outro Teriubito, passou do seu lado. Mas esse dragão celestial, ele achou um desaforo, o Sabo, né, estar navegando do seu lado, sem o reverenciar e tudo mais. Então ele ajuda da pior maneira possível. Ele deu tiros no navio do pequeno garoto, o afundando no mar. O Luffy e o Ace, na época, que também eram crianças, né, tentaram ajudar o irmão, mas eles não conseguiram. Pois o Luffy, por exemplo, ele já havia comido a sua Akuma no Mi. Ele não podia nadar. E o Ace sozinho também não conseguia fazer nada. Afinal, se o Luffy tentasse entrar na água, o Ace teria que salvar 2 pessoas, o Sabo e o Luffy, né? Então não daria certo. E as crianças ali não conseguiram resgatar o Sabo e o Sabo foi afundando. Tanto é que as crianças acharam que ele tinha morrido. Porém, para a sorte do garoto, ele foi salvo por alguém que estava escondido na região. E essa pessoa era nada mais nada menos que Monkey D. Dragon. Sim, o pai do Luffy e o filho de Garp. Sabo ficou dado como morto, né, por um simples motivo, né? O incidente, né, que aconteceu ali, ele ficou dado como morto. Mas
Ele acabou sendo ali salvo pelo Dragon, porém ninguém sabia. Só que o que aconteceu foi o seguinte, o Sabo ele perdeu a memória, ou seja, ele não se lembrava que ele possuía os seus irmãos e nem que era de uma família nobre. Então ele decidiu seguir o Dragon, né, que foi quem o salvou. E ele acabou se juntando aos revolucionários. Mas não só isso, o Sabo cresceu tanto nos revolucionários que ele se tornou o braço direito do Dragon, sendo o segundo no comando. E esse período durou ali mais ou menos uns 12 anos. Né, desde o seu incidente até quando ele já estava maior, se tornou ali o segundo no comando. Né? E o que aconteceu, gente? Nesse meio tempo, acabou acontecendo ali a guerra de Marineford. E ao ler as notícias no jornal e descobrir que a morte do Ace e o estado em que o Luffy se encontrava, o Sabo ele acabou recuperando as suas memórias e ele se lembrou de tudo que aconteceu, né? Então ele precisou daquele baque da guerra para se lembrar do que tinha acontecido. Ainda assim, o reencontro do Luffy e do Sabo, ele não aconteceu ali de imediato, né? Já que, para quem não se lembra, depois do incidente de Marineford, que foi a guerra que fez com que o Ace e o Barba Branca falecesse, o Luffy ele ficou desaparecido por 2 anos. Na verdade, ele não estava desaparecido, né? Ele estava treinando com o Rayleigh, né? Que era o braço direito do próprio Rei dos Piratas, que era o pai do Ace, né? Mas após 2 anos de treinamento, o Luffy descobriu que estava vendo um torneio, né? Então o Luffy ele retornou ali para os mares e ele acabou descobrindo que estava vendo um torneio. E o prêmio desse torneio era justamente a Mera Mera no Mi, a Akuma no Mi que o Ace possuía. E para quem não sabe, gente, as Akuma no Mi funcionam assim. Quando um usuário morre, a fruta renasce em uma árvore próxima da onde o usuário faleceu. Então, alguém encontrou a Mera Mera no Mi, né? E estava fazendo esse torneio, né? Dá pro vencedor. E para recuperar a Akuma no Mi do irmão mais velho, o Luffy entrou no torneio com o nome de Lucy. Mas durante o torneio, o Sabo ele acabou aparecendo na frente do irmão mais novo, se revelando para ele. E óbvio que o Luffy ficou muito feliz, então ele desistiu do torneio, permitindo assim com que o Sabo entrasse em uma luta com Gigius Berg, um dos capitães titânicos do Pirata do Barba Negra. E para falar a verdade, gente, o Sabo amassou ele durante a luta, ganhando assim a Mera Mera no Mi e herdando a fruta do seu irmão. E a partir desse momento, o Sabo passou a ser o novo usuário da fruta do fogo. O Sabo dominou tão bem a Mera Mera no Mi que atualmente ele é conhecido, gente, como Imperador das Chamas e ocupando o segundo lugar no comando do Exército Revolucionário, como eu disse anteriormente, apenas abaixo do Dragon. O Sabo, gente, ele se tornou muito poderoso e o Sabo mostrou sua verdadeira força ao lutar contra os Goroseis e contra Musama, enquanto tentava salvar o Rei Cobra. E naquele momento nós conseguimos ver que o Sabo sim, ele é muito forte, né? Eu sei que muitos pensam que ele é mais fraco do que o Ace, mas a verdade, o que ele enfrentou ali, gente, foi algo insano. Muitos morreriam, né? Já que ele enfrentou sozinho, não é como se ele estivesse com o exército revolucionário. Não, o Sabo entrou sozinho. É os mais fortes do universo de One Piece. Fora que o Sabo, ele passou por diversas lutas, né? Por exemplo, ele invadiu Mariejoa com o pessoal do Exército Revolucionário. Então, o Sabo, gente, ele não é fraco, ao contrário do que muita gente pensa, tá? É só que acontece é que o Sabo não teve tanto tempo de tela ainda, né? Ele tem ficado muito em stand-by, mas ele é forte sim. Ele foi pra Mariejoa, ele inventou os Goroseis e Musama sozinho, gente. Ainda tentando salvar o Rei Cobra. Então, assim, não é pouca coisa o que o Sabo tem feito na obra, entendeu? Talvez ele não esteja ganhando tanto crédito, mas o Sabo sim é muito forte, tá, gente? Afinal, ele é o segundo do comando do Exército Revolucionário, tá? Então, assim, ele não é qualquer pessoa, ele é muito forte. Mas agora me diz aí, gente, vocês sabiam de tudo isso sobre o Dragon? E eu também quero saber, fazer uma polêmica. Quem que vocês acham que é mais forte, o Sabo ou o Ace? Deixem aqui nos comentários que eu quero saber de tudo, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigada por assistir mais um vídeo e bye, bye!